Galerinha, como é que vocês estão? Espero que bem. Estamos começando mais uma aula da monitoria. Vamos fazer hoje uma revisão do conteúdo e da disciplina de nutrição dietética do adulto e do idoso. Como até eu iniciei a aula falando sobre a revisão, o conteúdo que nós vamos estar praticando hoje, até pela prova final, ser mais sobre metabolismo do ferro. Eu estou fazendo uma revisão do metabolismo do ferro e uma revisão do cálculo de absorção, porque se nós também não soubermos o quanto, na verdade, está sendo absorvido, você não vai saber quanto está prescrevendo. Então, hoje vamos fazer uma revisão do metabolismo e uma revisão do cálculo. Como nós já vimos anteriormente nas aulas, o ferro ele é um componente vital para a síntese de hemoglobina, que essa, por sua vez, transporta o oxigênio para as células e retira delas o dióxido de carbono. Então, vocês podem ver o quanto o ferro, essa molécula ferrosa, é importante. E assim ela participa também da produção e liberação de energia no corpo. O metabolismo do ferro compreende sua absorção pela parede intestinal através dos enterócitos. E o ferro que não é utilizado na síntese de hemoglobina, como eu disse na aula anterior, ele fica armazenado no fígado, na forma de complexo ferritina, no qual está ligado a uma molécula de apoferritina. Lembra que eu falei que ele era uns estoques de reserva em caso de necessidade? Então, o ferro que não é absorvido através dos enterócitos, do lumen intestinal, ele fica armazenado no fígado, no complexo ferritina, no qual está ligado à molécula apoferritina. E antes de nós aprendermos o cálculo da absorção de ferro, nós temos que saber as recomendações diárias, que para cada faixa etária, para cada for homem, mulher, idosos, tem uma recomendação diária, que vocês podem até reparar que nas mulheres tem uma específica ali em adolescentes, por conta da necessidade maior de síntese de hemoglobina, principalmente por entrar em período menstrual, no iniciozinho, assim. Então, pode ver que tem um específico de 15 miligramas para ela. Mas aqui deixei uma tabela para vocês poderem se guiar. E eu tirei essa tabela do Bertolini, Fisberg, de 2010. Vocês podem procurar o artigo e dar uma lida também. Se vocês quiserem inteirar mais um pouco sobre o assunto, tem outros minerais também que ele fala sobre toxicidade, que nós já comentamos na aula passada. E vocês podem estar tirando qualquer dúvida também, vindo falar comigo, que eu posso estar ajudando vocês. A classificação de quanto de disponibilidade do ferro, ela pode ser de três formas. Menor do que 30 gramas de CPA, ou seja, 30 gramas de carnes, peixes ou aves, ele de não M é de 3% e de ferro M é absorção de 23%. Como vocês podem reparar, a absorção do ferro M sempre será de 23%, independente da quantidade de gramas do alimento. Só que a de não M vai variar. É considerado de baixa disponibilidade refeições de até 30 gramas, por exemplo, 30 gramas de frango, de peixe ou de ave. Média disponibilidade de 30 a 90 gramas de CPA. Mais uma vez, CPA é carnes, peixes ou aves, que aí vai ser de 5%, vai ter uma média disponibilidade. E de alta disponibilidade, que aí vão ser em alimentos acima de 90 gramas, que geralmente é o que nós já consumimos, no nosso almoço, no nosso jantar, que geralmente são as refeições mais pesadas. Possivelmente nós comemos maiores quantidades e tem uma taxa de absorção mais alta, uma alta disponibilidade maior de 8% do ferro não M, e do ferro M, como eu falei, a taxa de absorção sempre vai ser de 23%.
Aqui uma outra tabela, eu estou sempre procurando colocar tabelas para ela ficar mais fácil, para vocês poderem se guiar melhor do que ficar escrevendo isso em textos longos, que cansa a leitura. Aqui vocês podem bater o olho e já visualizar o que vocês precisam. A classificação quanto à absorção das refeições, teoricamente, nós absorvemos da refeição de ferro M 40% e de ferro não M 60%. O outros, aqui que ele diz, seria dos alimentos, no caso do ferro não M de outras refeições que não seja carne, peixe, aves, qualquer coisa que tenha o ferro é de 100%, como vegetais verdes escuros, que também possuem ferro. Então a taxa de absorção do ferro é de 100% em outros alimentos. E nas carnes, peixes e aves, a taxa de absorção do ferro M é de 40% e a taxa de absorção do ferro não M é de 60% das refeições. Para o cálculo da absorção de ferro, eu coloquei um passo a passo para facilitar a gente. O que nós temos que ver primeiro? Calcular a quantidade de ferro total. O ferro total seria o quê? A quantidade de ferro M mais de ferro não M, inclusive a vitamina C, né? que ela facilita a absorção de ferro. Depois de nós calcularmos a quantidade total, nós vamos classificar a dieta quanto à biodisponibilidade do ferro, que foi no quadro anterior, que eu falei. E depois nós vamos calcular a absorção de ferro total e fração. Então, vamos fazer um exemplo daqui a pouco para vocês poderem entender melhor, porque tem muitos números, muitos valores que podem acabar complicando. Então, vou fazer um exemplo para vocês poderem visualizar. Então, vamos lá, vamos ao exemplo. Aqui eu peguei um cardápio mais simples, com 4 itens só, para dar como exemplo para vocês, mas vocês podem, caso vocês peguem um cardápio com mais itens, mais coisas, por exemplo, arroz e batata, arroz e brócolis, arroz e algum vegetal verde, couve, por exemplo, frango, que você vai comer bife, qualquer coisa que seja, você pode estar acrescentando aos valores, mas a fórmula é a mesma, tá bom? Então vamos lá. O ferro total dessa dieta, eu já botei os valores calculados, que é de 4,6 miligramas. 66 miligramas, perdão. E dentro desses valores, aqui já está dividido o ferro total, o ferro M, que só aparece no bife, que é de 1,26, e o não M, que o bife também possui 1,89, o feijão cozido 1,3 e o arroz possui 0,12. Então, somando o 1,26 de ferro M do bife, mais o total de 3,4 do ferro não M, o ferro total desse cardápio é de 4,66. Agora eu anotei as fórmulas para vocês poderem estar visualizando e botei o exemplo embaixo. Para você calcular o total de ferro, você tem que multiplicar a quantidade de ferro M vezes a taxa de absorção. Aí você vai achar um resultado. Depois, para você achar o total de ferro não M, você pega a quantidade de ferro não M vezes a taxa de absorção, que é de 8% nesse caso. Por que de 8%? Lembra que tem média disponibilidade, alta disponibilidade e baixa disponibilidade? A quantidade em gramas da refeição está acima de 90 gramas, então é alta biodisponibilidade, então é 8%. Então vamos ao exemplo. Eu multipliquei 1,26, que é do bife, lembra? Do ferro M, vezes a taxa de absorção, que sempre é de 23%, que eu achei 0,29 miligramas. O ferro não M, ele tinha um total de 3,4, vezes a taxa de absorção, que é de 8%, lembrando que 8% porque está acima de 90 gramas, então vai ter uma alta disponibilidade. Então, 3,4 vezes 8% é igual a 0,272. Aqui eu arredondei para 0,27 para facilitar nosso cálculo.
Somando 0,29 do ferro M mais 0,27 do ferro não M, nós temos um total absorvido dessa refeição de 0,56 miligramas. Então, dessa refeição total, nós vamos absorver 0,56 miligramas. Agora, para achar o percentual de ferro absorvido, o que nós devemos fazer? Pegar o ferro M mais ferro não M absorvido, e aquele que estava lá atrás na tabela do cálculo que nós fizemos, do slide anterior, vezes 100, e dividir pela quantidade total de ferro da dieta. Então, vamos lá. O percentual de ferro absorvido é igual a 0,29, que foi o resultado que nós achamos de ferro M, mais 0,27 do ferro não M, que foi o total que nós achamos do ferro não M, vezes 100, que já é da fórmula, dividido pelo total de ferro da dieta. Que lembra que no exemplo do cardápio, do primeiro slide que eu mostrei o cardápio, era de 4,66, a quantidade total de ferro. Seguindo as regras de matemática, você fazendo o cálculo dá 12,02, aí eu arredondei para 12%. E nisso será o nosso percentual de ferro absorvido. Relembrando, falando mais uma vez, 0,29 do ferro M mais 0,27 do ferro não M vezes 100 dividido pelo total de ferro da dieta, que é 4,66. E lembrando que se você tiver mais de uma fonte, você só soma. Se você tiver mais uma fonte de ferro M, você soma no ferro M e faz o cálculo. Se você tiver e depois faz esse cálculo aqui. Se você tiver mais uma fonte de ferro não M, é a mesma coisa. Acrescenta no cálculo e depois joga aqui na fórmula. Tudo bem? E concluindo, a taxa de absorção que nós consideramos, né, do ferro alto, intermediário, baixo ou muito baixo, tem uma tabela, que eu botei os valores aqui para vocês. O alto, quando é absorvido 15% da refeição, é considerado alto. 12% é intermediário, e 10% baixo e muito baixo de 5%. O nosso exemplo, o percentual de ferro absorvido é de 12%. Então, ele é classificado como intermediário. E assim é o cálculo da taxa de absorção do ferro. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Aqui são as nossas referências. Quem tiver curiosidade, quem tiver querer aprofundar mais na leitura, pode estar procurando, principalmente se Francisco Osolino é um excelente livro de biodisponibilidade de nutrientes, que vai acrescentar muito. Siga-nos nas redes sociais, o GBFERP, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Obrigado, foi mais uma aula da monitoria. Aqui estão os meus dados para contato. Qualquer dúvida, fale com o monitor. Abraço.